Capítulo 18. Uma tradição mais refinada, a resistência do racional. Sou, portanto, um dos muito poucos exemplos, neste país, não de alguém que jogou fora a crença religiosa, mas de alguém que nunca teve. Este ponto na minha educação desde cedo teve, porém, incidentalmente, uma consequência ruim digna de nota. Ao dar-me uma opinião contrária ao do mundo, meu pai julgou necessário dá-la como uma opinião que não pudesse ser prudentemente admitida para o mundo. Essa lição de manter meus pensamentos para mim mesmo, numa idade tão precoce, foi acompanhada de algumas desvantagens morais. John Stuart Mill, Autobiografia. Li silêncio eterno de ces espaços infinis me frae. O silêncio eterno desses espaços infinitos me assusta. Blaise Pascal, penseis? O livro de Salmos pode ser enganador. A celebrada abertura do Salmo 121, por exemplo, levanto meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? Na tradução aparece como afirmação, mas no original assume a forma de uma pergunta, de onde virá meu socorro? Nunca se assuste, a loquaz resposta é que os crentes serão imunes a todo perigo e sofrimento. Quem quer que tenha sido salmista, ele estava obviamente bastante satisfeito com o polimento e o trato do Salmo 14 para repetir virtualmente palavra por palavra no Salmo 53. Ambas as versões começam com a mesma afirmação, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Por algum motivo, essa observação nula é considerada suficientemente significativa para ser reciclada por toda a apologética religiosa. Tudo que podemos dizer com segurança a partir da afirmação, de outra forma destituída de sentido, é que a descrença, não apenas heresia e apostasia, mas descrença, deve ter sido conhecida como existente mesmo em épocas remotas, dado então o domínio absoluto da fé inquestionável e brutalmente punitiva. Talvez tivesse sido um tolo aquele que não mantivesse essa conclusão enterrada dentro de si mesmo e, nesse caso, seria interessante saber como o salmista sabia que ela estava lá. Dissidentes costumavam ser trancados em manicômios soviéticos devido a delírios reformistas, sendo assumido de forma bastante natural e razoável que qualquer um que fosse louco o bastante para propor reforma havia perdido todo o seu senso de autopreservação. A nossa espécie jamais esgotará seus tolos, mas ouso dizer que tem havido pelo menos tantos idiotas crédulos que professaram fé em Deus quanto patetas e simplórios que tiraram conclusões diferentes. Poderia ser falta de modéstia sugerir que as chances favorecem a inteligência e curiosidade dos ateístas, mas é o caso de que alguns humanos sempre notaram a improbabilidade de Deus, o mal cometido em seu nome, a probabilidade de que tenha sido criado pelo homem e a disponibilidade de crenças e explicações alternativas menos nocivas. Não podemos saber os nomes de todos esses homens e mulheres, porque em todos os tempos e em todos os lugares foram sujeitos a implacável supressão. Por idêntico motivo, tampouco podemos saber quantas pessoas ostensivamente devotas foram descrentes em segredo. Ainda nos séculos XVIII e XIX, em sociedades mais ou menos livres como a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, descrentes seguros e prósperos como James Mill e Benjamin Franklin julgavam aconselhavam manter suas opiniões em segredo. Logo, quando lemos as glórias da pintura e arquitetura devocional cristã, ou da astronomia e medicina islâmica, estamos falando sobre progressos da civilização e da cultura, alguns deles antecipados por astecas e chineses, que têm tanto a ver com a fé quanto seus predecessores tinham a ver com sacrifício humano e imperialismo. E não temos meio nenhum de saber, exceto em alguns pouquíssimos casos especiais, quantos desses arquitetos e pintores e cientistas estavam preservando seus pensamentos mais íntimos do escrutínio dos adeptos de Deus. Galileu poderia ter passado sem ser molestado em seu trabalho com o telescópio se não fosse ele tão insensato a ponto de admitir que tinha implicações cosmológicas. Dúvida, ceticismo e franca descrença sempre assumiram a mesma forma essencial que assumem hoje. Sempre houve observações sobre a ordem natural que registravam a ausência ou falta de necessidade de um agente primordial. Sempre houve comentários velados sobre a maneira pela qual a religião refletia desejos humanos e desígnios humanos.
Nunca foi muito difícil ver que a religião era causa de ódio e conflito, e que sua manutenção dependia de ignorância e superstição. Sátiros e poetas, bem como filósofos e homens da ciência, eram capazes de apontar que se triângulos tivessem deuses, seus deuses teriam 3 lados, exatamente como os deuses trácios tinham cabelo loiro e olhos azuis. A colisão original entre nossas faculdades de raciocínio e qualquer forma de fé organizada, embora deva ter ocorrido antes na cabeça de muita gente, provavelmente é exemplificada pelo julgamento de Sócrates em 399 a.C. Para mim, não tem a menor importância que não tenhamos certeza absoluta de que Sócrates de fato tenha existido. Os registros da sua vida e das suas palavras são de segunda mão, quase, embora não tanto, como os livros da Bíblia judaica e cristã, e os edictos do Islã. A filosofia, porém, não tem necessidade dessas demonstrações, porque não lida com sabedoria revelada. Acontece que temos alguns relatos plausíveis da vida em questão, um soldado estoico levemente parecido com Jake, uma esposa rabugenta, uma propensão a ataques de catalepsia, e esses bastam. Pelas palavras de Platão, que talvez tenha sido uma testemunha ocular, podemos aceitar que durante uma época de paranoia e tirania em Atenas, Sócrates foi acusado e julgado por ateísmo e sabia que perderia a vida. As nobres palavras da apologia também deixam claro que ele não se preocupou em se salvar afirmando, como um futuro homem fez ao enfrentar uma inquisição, qualquer coisa em que não acreditasse. Mesmo que não tenha sido de fato um ateísta, foi corretamente considerado insano por advogar liberdade de pensamento e irrestrita investigação, e pela sua recusa em dar assentimento a qualquer dogma. Tudo o que realmente sabia, conforme disse, era a extensão da sua própria ignorância. Para mim essa ainda é a definição de uma pessoa culta. Segundo Platão, esse grande ateniense contentava-se em observar os ritos da cidade. Testemunhou que o oráculo de Delfos o instruiu a tornar-se filósofo e, no seu leito de morte, condenado a tomar cicuta, falou de uma possível pós-vida na qual aqueles que tinham jogado fora o mundo por exercício mental ainda poderiam continuar levando uma existência de pura mente. Mas mesmo então, lembrou-se de, como sempre, qualificar-se, acrescentando que poderia muito bem não ser o seu caso. A questão, como sempre, valia a pena ser investigada. A filosofia começa onde a religião termina, assim como, por analogia, a química começa quando a alquimia se esgota e a astronomia toma o lugar da astrologia. Também de Sócrates podemos aprender como discutir 2 coisas que são da máxima importância. A primeira é que a consciência é inata. A segunda é que os fiéis dogmáticos podem ser facilmente identificados e satirizados por alguém que finja levar suas pregações a sério. Sócrates acreditava que tinha um espírito, ou oráculo, ou guia interno, cuja boa opinião valia a pena consultar. Todo mundo, exceto o psicopata, tem essa sensação, em maior ou menor grau. Adam Smith escreveu um parceiro permanente numa conversa inaudível, que atuava como conferente examinador. Sigmund Freud escreveu que a voz da razão era pequena, mas muito persistente. Lewis tentou provar demais, opinando que a presença de uma consciência indicava uma centelha divina. O vernáculo moderno descreve consciência, e não muito mal, como aquilo que faz com que nos comportemos bem quando ninguém está olhando. Em todo caso, Sócrates recusava-se absolutamente a dizer qualquer coisa de que não estivesse moralmente seguro. Às vezes, se desconfiasse estar sendo casuísta ou tentando agradar a multidão, simplesmente interrompia o discurso no meio, e disse aos seus juízes que em momento nenhum na sua alegação final seu oráculo lhe sugerira parar. Aqueles que acreditam que a existência da consciência é uma prova do projeto divino estão apresentando um argumento que simplesmente não pode ser refutado porque não há evidência nem contra nem a favor dele. O caso de Sócrates, porém, demonstra que homens e mulheres de consciência real muitas vezes precisam afirmá-la contra a fé. Ele estava enfrentando a morte, mas tinha a opção, mesmo que condenado, de uma sentença mais branda se escolhesse pleiteá-la. Em vez disso, em tom quase insultuoso, ofereceu-se para pagar uma multa irrisória. Assim, sem dar aos seus irados juízes uma alternativa a não ser a pena suprema,
Passou a explicar por que o assassinato pelas mãos deles não tinha significado nenhum para ele. Não havia terror na morte. Ela era um descanso perpétuo ou a chance de imortalidade, e mesmo comunhão com grandes gregos como Orfeu ou Homero que o haviam precedido. Nessa feliz eventualidade, observou cicamente, poder-se-ia até desejar morrer e morrer de novo. Não é preciso que tenha importância para nós que o oráculo de Delfos não exista mais, ou que Orfeu e Homero sejam míticos. O ponto é que Sócrates estava zombando dos seus acusadores nos seus próprios termos, efetivamente dizendo: não sei com certeza acerca da morte dos deuses, mas estou certo ao máximo de que vocês também não sabem. Parte do efeito antirreligioso de Sócrates e do seu gentil, porém implacável, questionamento pode ser avaliado a partir de uma peça que foi escrita e encenada ainda no seu tempo de vida. As Nuvens, composta por Aristófanes, apresenta um filósofo, chamado Sócrates, que mantém uma escola de ceticismo. Um agricultor das cercanias dá um jeito de aparecer com as habituais perguntas tolas feitas pelos fiéis. Afinal, se não existe Zeus, quem traz a chuva para regar as plantações? Convidando o homem a usar a cabeça por um segundo, Sócrates ressalta que, se Zeus pudesse fazer chover, haveria chuva de céus sem nuvens. Como isso não acontece, seria mais sensato concluir que as nuvens são a causa da chuva. Tudo bem então, diz o agricultor, quem move as nuvens para ficarem na posição? Isso certamente deve ser Zeus. Não é isso, diz Sócrates, que então explica sobre o vento e o calor. Bem, nesse caso, retruca o velho rústico, de onde vem o raio, para castigar mentirosos e outros malfeitores. O raio, é-lhe dito delicadamente, não parece discriminar entre os justos e os injustos. De fato, com frequência já se observou que ele atinge os templos do próprio Zeus olímpico. Isso é suficiente para convencer o agricultor, embora ele mais tarde abjure sua impiedade e incendeie a escola com Sócrates dentro. Muitos são os livres pensadores que tiveram o mesmo destino, ou que dele escaparam por um triz. Todos os principais confrontos sobre o direito do livre pensamento, da livre opinião e da livre investigação, assumiram a mesma forma, de uma tentativa religiosa de impor a mente ilimitada e literal sobre a mente irônica e inquiridora. Em essência, a discussão com a fé começa e termina com Sócrates, e, se quiser, você pode adotar a opinião de que os promotores da cidade fizeram certo em proteger a juventude ateniense das suas incômodas especulações. No entanto, não se pode argumentar que ele tenha trazido muita ciência para enfrentar a superstição. Um de seus perseguidores alegou que ele havia chamado o sol de pedaço de pedra e a lua de pedaço de terra, sendo que esta última teria sido verdade. Mas Sócrates desconsiderou a acusação, dizendo que era um problema para Anaxágoras. Este filósofo jônio fora de fato processado antes por dizer que o sol era um pedaço de rocha extremamente quente e a lua um pedaço de terra, mas não tinha percepção de Leucipo ou Demócrito, que propuseram que tudo era feito de átomos em perpétuo movimento. Aliás, também é bastante possível que Leucipo nunca tenha existido, e nada de importante depende de ele ter existido realmente ou não. O importante acerca da brilhante escola atomista é que ela encarava a questão da causa ou origem primeira como essencialmente relevante. Na época, era o máximo a que qualquer cabeça podia razoavelmente chegar. Isso deixava o problema dos deuses não solucionado. Epicuro, que assumiu a teoria de Demócrito referente aos átomos, não conseguia de fato desacreditar da existência deles, mas considerou impossível convencer-se de que os deuses desempenhavam algum papel nos assuntos humanos. Por um motivo, porque haveriam eles de se incomodar com o tédio da existência humana, quanto mais com o tédio do governo humano. Eles evitavam dor desnecessária e os humanos são sábios em fazer a mesma coisa. Logo, não há nada para temer na morte e, nesse ínterim, todas as tentativas de ler as intenções dos deuses, tais como estudar as entranhas de animais, são uma absurda perda de tempo. Sob alguns aspectos, o mais atraente e mais encantador dos fundadores da antirreligião é o poeta Lucrécio, que viveu no século I a.C. e admirava desmedidamente o trabalho de Epicuro. Reagindo a um ressurgimento da adoração religiosa antiga em seu próprio tempo,
compôs um brilhante e espirituoso poema intitulado de Rerum Natura, ou da natureza das coisas. Essa obra quase foi destruída por fanáticos cristãos na Idade Média e somente um manuscrito sobreviveu, de modo que somos afortunados por saber que uma pessoa que escrevia no tempo de Cícero, que primeiro publicou o poema, e Júlio César tivesse conseguido manter viva a teoria atômica. Lucrécio antecipou Davi Hume ao dizer que a perspectiva de aniquilação futura não era pior que a contemplação do nada do qual a pessoa vem. E também antecipou Freud ao ridicularizar a ideia de ritos e memoriais fúnebres pré-arranjados, todos eles exprimindo o vão e inútil desejo de alguma maneira, estar presente no próprio funeral. Seguindo Aristófanes, que achava que o clima era sua própria explicação e que a natureza, livre de todos os deuses, fazia o trabalho que pessoas tolas e autocentradas imaginavam ser divinamente inspirado ou dirigido aos seus insignificantes seres. Quem pode fazer rodar todas as esferas estreladas, e soprar sobre a terra o frutífero calor do alto, estar pronto em todos os lugares e em todos os tempos, reunir nuvens negras e sacudir o céu tranquilo com terríveis trovões, e lançar raios que com frequência brandem suas próprias cúpulas, enfurecem-se no deserto, recuando para fazer pontaria, de modo que suas lanças possam passar pelos culpados, e chacinar os inocentes. O atomismo foi brutalmente perseguido por toda a Europa cristã por muitos séculos, sob o mais irracional fundamento de que oferecia uma explicação muito melhor para o mundo natural do que a religião. Mas, como um tênue fiapo de pensamento, a obra de Lucrécio deu um jeito de persistir em poucas mentes mais estudadas. Sir Isaac Newton pode ter sido um crente, em todos os tipos de pseudociência bem como no cristianismo, mas, quando chegou a hora de publicar seus Principia, ele incluiu 90 linhas de Rerum Natura nos primeiros rascunhos. O volume de Galileu de 1623, Saggiatore, embora não reconheça Epicuro, dependia tanto das suas teorias atômicas que até seus amigos, bem como seus críticos, referiam-se a ele como livro epicurista. Em vista do terror imposto pela religião sobre a ciência e a erudição ao longo dos primeiros séculos do cristianismo, Agostinho sustentava que os deuses pagãos existiam, mas só como demônios, e que a Terra tinha menos de 6.000 anos de idade, e o fato de que a maioria das pessoas inteligentes julgavam o prudente manter uma aparência externa de conformidade. Não é de surpreender que o renascimento da filosofia foi muitas vezes originalmente expresso em termos de quase devoção. Aqueles que seguiam as várias escolas filosóficas que eram permitidas na Andaluzia durante seu breve florescimento, uma síntese entre aristotelismo, judaísmo, cristianismo e islã, tinham permissão de especular sobre a dualidade da verdade e um possível equilíbrio entre razão e revelação. Esse conceito de dupla verdade foi apresentado por simpatizantes de Averroes, mas sofreu forte oposição da Igreja por razões óbvias. Francis Bacon, escrevendo durante o reinado da Rainha Elizabeth, gostava de dizer, talvez seguindo a asserção tertuliana de que, quanto maior o absurdo, mais forte é a crença nele, que a fé está no seu máximo quando seus ensinamentos são os menos submissos à razão. Pierre Bailly, escrevendo algumas décadas depois, gostava de declarar todas as alegações da razão contra uma dada crença, apenas para acrescentar que tanto maior é o triunfo da fé em acreditar mesmo assim. Podemos estar mais ou menos seguros de que ele não o fazia meramente para fugir de punições. O tempo em que a ironia viria a castigá-lo a confundir os literais e fanáticos ainda estava por nascer. Mas isso não aconteceria sem muitas ações de represália e defensiva por parte dos fanáticos e literais. Por um breve, mas esplêndido tempo no século XVII, a pequena e convicta nação da Holanda foi a tolerante anfitriã de muitos livres pensadores como Bailly, que se mudou para lá para ficar a salvo, e René Descartes, que se mudou para lá pelo mesmo motivo. E também foi o local de nascimento, um ano antes da denúncia de Galileu pela Inquisição, do grande Baruch Spinoza, filho de judeus espanhóis e portugueses que haviam imigrado para a Holanda para se livrar da perseguição. Em 27 de julho de 1656, os anciãos da sinagoga de Amsterdã fizeram o seguinte xerém, ou condenação, ou fátua, concernente à sua obra. Com o julgamento dos anjos e dos santos nós excomungamos, cortamos,
Amaldiçoamos e anatematizamos Baruch de Spinoza, com o consentimento dos anciãos e de toda esta sagrada congregação, na presença dos livros sagrados, pelos 613 preceitos ali inscritos, com o anátema pelo qual Josué amaldiçoou Jericó, com a maldição que Eliseu impôs sobre as crianças, e com todas as maldições que estão escritas na lei. Maldito seja ele de dia e maldito seja ele de noite. Maldito seja ele no sono e maldito seja ele desperto. Maldito ao sair e maldito ao entrar. O Senhor não haverá de perdoá-lo. A ira e a fúria do Senhor estarão doravante acesas contra esse homem e farão recair sobre ele todas as maldições que estão escritas no livro da lei. O Senhor destruirá seu nome sob o sol e o cortará, pelos seus malfeitos, de todas as tribos de Israel, com todas as maldições do firmamento que estão escritas no livro da lei. A maldição múltipla concluía com uma ordem requerendo a todos os judeus que evitassem qualquer contato com Spinoza e se refreassem, sob pena de punição, de ler qualquer artigo composto ou escrito por ele. Aliás, maldição imposta por Eliseu sobre as crianças refere-se à história bíblica altamente sublime na qual Eliseu, aborrecido com as crianças que o arreliavam por sua calvície, pediu a Deus para mandar algumas ursas para devorar as crianças membro por membro. O que, conta a história, as ursas fizeram obedientemente. Talvez Thomas Paine não estivesse errado em dizer que não podia acreditar numa religião que chocasse a mente de uma criança. O Vaticano e as autoridades calvinistas na Holanda aprovaram entusiasticamente essa histérica condenação judaica e aderiram à supressão da obra de Spinoza por toda a Europa. Não tinha o homem questionado a imortalidade da alma e conclamado a separação de igreja e Estado. Fora com ele. Esse ridicularizado herege é atualmente creditado com a mais original obra filosófica já feita sobre a distinção mente-corpo e suas reflexões sobre a condição humana forneceram às pessoas profundas um consolo mais real do que qualquer religião. A discussão sobre se Spinoza era ateísta continua. Agora parece estranho que tenhamos de discutir se panteísmo é ateísmo ou não. Em seus próprios termos expressos, ele é na verdade teísta, mas a definição de Spinoza de um Deus manifesto por todo o mundo natural chega perto de definir a exclusão da existência de um Deus religioso. E se existe uma divindade cósmica pré-existente e difusa, que é parte do que ele cria, então não sobra espaço para um Deus que intervém nos assuntos humanos, muito menos para um Deus que toma partido em viciosas guerras provincianas entre diferentes tribos de judeus e árabes. Nenhum texto jamais pode ter sido escrito ou inspirado por ele, nem pode ser propriedade exclusiva de uma seita ou tribo. Há de se recordar a pergunta que foi feita pelos chineses quando os primeiros missionários cristãos fizeram sua primeira aparição. Se Deus revelou-se, como é que ele permitiu que tantos séculos decorressem, antes de informar os chineses? Busque conhecimento mesmo que seja na China, disse o profeta Maomé, mostrando inconscientemente que a maior civilização do mundo na época estava na fronteira externa da sua consciência, tal como acontece com Newton e Galileu baseando-se em Demócrito e Epicuro. Descobrimos Spinoza projetado para diante na mente de Einstein, que respondeu a uma pergunta de um rabino declarando firmemente que acreditava apenas no Deus de Spinoza e, de maneira nenhuma, num Deus que se preocupa com os destinos e ações dos seres humanos. Spinoza dejudaizou seu nome, mudando para Benedito, viveu mais 20 anos após o anátema de Amsterdão e morreu com extremo estoicismo, sempre persistindo em conversa calma e racional, como consequência do pó de vidro que penetrou nos seus pulmões. Foi uma carreira dedicada a polir e esmerilhar lentes para telescópios e medicina, uma atividade científica apropriada para alguém que ensinou os humanos a ver com maior acuidade. Todos os nossos filósofos modernos, escreveu Heinrich Heine, embora muitas vezes inconscientemente, veem pelas lentes que Baruch Spinoza poliu. Os poemas de Heine foram depois lançados numa fogueira por ignorantes brutamontes nazistas que não acreditavam que um judeu assimilado pudesse ser um alemão de verdade. Os apavorados e retrógrados judeus que excluíram Spinoza jogaram fora uma pérola mais valiosa que toda sua tribo. O corpo do seu mais bravo filho foi roubado após sua morte e, sem dúvida, sujeito a outros rituais de profanação. Spinoza tinha previsto parte disso. Na sua correspondência, ele escrevia a palavra caute. Tenha cautela em latim,
e põe uma pequena rosa embaixo. Esse não foi o único aspecto do seu trabalho que era confidencial. Ele deu um nome falso para o impressor do seu celebrado Tractatus e deixou a página do autor em branco. Sua obra é proibida, grande parte da qual poderia não ter sobrevivido à sua morte não fosse a bravura e iniciativa de um amigo. Continuou a ter existência subterrânea nos escritos de outros. No Crítico Dictionnaire de Pierre Bayle, de 1697, foi de Spinoza o verbete mais longo. O Espírito das Leis de Montesquieu, de 1748, foi considerado tão dependente dos escritos de Spinoza que seu autor foi obrigado pelas autoridades da Igreja na França a repudiar esse monstro judeu e a fazer uma declaração pública anunciando sua crença num Criador cristão. A grande enciclopédia francesa que veio a definir o iluminismo, editada por Denis Diderot d'Alembert, contém uma entrada imensa sobre Spinoza. Não desejo repetir o erro grosseiro que tem sido cometido por apologistas cristãos, que despenderam um esforço enorme e desnecessário para mostrar que homens sábios que escreveram antes de Cristo eram, com efeito, profetas e prefigurações da sua vinda. Ainda no século XIX, William Ewart Gladstone cobriu resmas de papel desperdiçado tentando provar isso acerca dos antigos gregos. Não tenho o direito de reivindicar filósofos do passado como ancestrais putativos do ateísmo. Mas tenho, sim, o direito de assinalar que, por causa da intolerância religiosa, não podemos saber o que de fato pensavam privadamente, e que quase fomos impedidos de saber o que escreveram publicamente. Mesmo o relativamente conformista Descartes, que julgou aconselhável viver na atmosfera mais livre dos Países Baixos, propôs algumas palavras lapidares para seu próprio túmulo. Aquele que se escondeu bem, viveu bem. Nos casos de Pierre Bayle e Voltaire, por exemplo, não é fácil determinar se eram irreligiosos de verdade ou não. O método deles de certo tendia a ser irreverente e satírico e nenhum leitor apegado a uma fé sem críticas poderia emergir de suas obras sem ter sua fé seriamente abalada. Essas mesmas obras foram os best-sellers da época e tornaram impossível para as classes recém-letradas acreditarem coisas como a verdade literal dos relatos bíblicos. Bayle em particular causou um enorme, porém salutar, rebuliço quando examinou os feitos de Davi, o suposto salmista, e mostrou que era uma carreira de um inescrupuloso bandido. E também ressaltou que era absurdo acreditar que a fé religiosa levasse as pessoas a se conduzir melhor, ou que a descrença as fazia se comportar pior. Uma vasta acumulação de experiências observáveis testemunha a favor desse senso comum, e a delineação feita por Bayle é o motivo de ter sido elogiado ou culpado por um ateísmo oblíquo e subreptício. Contudo, ele acompanhava e protegia isso com muitas outras afirmações ortodoxas, o que provavelmente permitiu que a sua bem-sucedida obra desfrutasse de uma segunda edição. Voltaire equilibrava seu próprio e feroz ridículo da religião com alguns gestos devocionais e, sorridentemente, propôs que sua tumba, incrível como esses homens de fato faziam uma algazarra acerca da visão de seus próprios funerais, fosse construída meio dentro e meio fora da igreja. Mas, em uma das suas mais celebradas defesas da liberdade civil e dos direitos de consciência, Voltaire também vira seu cliente Jean Calas quebrado na roda a marteladas, e depois enforcado, pelo delito de tentar converter alguém da sua casa ao protestantismo. Nem mesmo um aristocrata como ele podia se considerar a salvo, como bem sabia por ter visto o interior da Bastilha. Que pelo menos não deixemos de ter isso em mente. Immanuel Kant acreditou por algum tempo que os planetas eram habitados e que esses habitantes melhoravam de caráter quanto mais distantes estivessem. Mas mesmo começando por uma base cósmica tão encantadoramente limitada como essa, ele foi capaz de dar argumentos convincentes contra qualquer apresentação teísta que dependesse da razão. Mostrou que o velho argumento do desígnio, tanto naquela época como hoje, um perene favorito, podia possivelmente ser espichado de modo a implicar um arquiteto, mas não um criador. Ele derrubou a prova cosmológica de Deus, que sugeria que a própria existência da pessoa devia implicar necessariamente outra existência, dizendo que ela apenas enunciava de novo o argumento ontológico, e desfez o argumento ontológico contestando a noção simplória de que, se Deus pode ser concebido como ideia, ou enunciado como predicado,
Ele deve, portanto, possuir a qualidade da existência. Esse disparate tradicional é acidentalmente derrubado por Penelope Lively em seu coroado romance Montgêr. Descrevendo sua filha Lisa como criança boba, ela não obstante delicia-se com as perguntas tolas, mas imaginativas, da criança. Existem dragões? Ela perguntou. Eu disse que não existiam. Alguma vez já existiram. Eu disse que todas as evidências apontavam para o contrário. Mas se existe uma palavra dragão, ela disse, então alguma vez já devem ter existido dragões. Quem nunca protegeu um inocente da refutação de tal ontologia? Mas em nome do que é essencial, e como não temos a vida toda para perder simplesmente crescendo, cito aqui Bertrand Russell, Kant objeta que a existência não é um predicado. Centáleres que eu meramente imagino, diz ele, têm os mesmos predicados que centáleres reais. Eu enunciei as refutações de Kant em ordem inversa para chamar atenção para o caso, registrado pela Inquisição em Veneza em 1537, de um homem chamado Matteo de Vincenti, que opinou sobre a doutrina da presença real de Cristo na missa, dizendo, é um absurdo ter que acreditar nessas coisas, são histórias. Eu prefiro acreditar que tenho dinheiro no bolso. Kant não sabia desse seu predecessor interagente comum e, quando passou para o tópico mais gratificante da ética, pode não ter sabido que seu imperativo categórico tinha um eco da regra de ouro do Rabi Hillel. O princípio de Kant nos intima a agir como se o máximo da sua ação fosse se tornar, mediante a sua vontade, uma regra natural geral. Nesse sumário de mútuo interesse e solidariedade, não se requer qualquer autoridade impositiva ou sobrenatural. E por que deveria haver? A decência humana não deriva da religião. A decência precede a religião. É de grande interesse ver, no período do iluminismo do século XVIII, quantas grandes mentes pensavam parecido, se interseccionavam mutuamente e também tinham grande cuidado de expressar suas opiniões com cautela, ou as confiavam no máximo a um círculo de simpatizantes educados. Um dos exemplos preferidos seria o de Benjamin Franklin, que, se não exatamente descobriu a eletricidade, com certeza foi um dos que ajudaram a revelar seus princípios e aplicações práticas. Entre estas últimas estava o para-raios, que viria a decidir de uma vez por todas a questão de se Deus intervinha para nos punir em súbitos e aleatórios clarões desse tipo. Hoje não há torre de campanário ou minarete que não se gabe de possuí-lo. Ao anunciar sua invenção para o público, Franklin escreveu: agradou a Deus, em sua bondade para a humanidade, por fim revelar-lhes o meio de assegurar que suas habitações e outros edifícios fiquem livres de estrago por trovão e relâmpago. O método é o seguinte. Ele prossegue então elaborando o equipamento doméstico comum, fio de cobre, uma agulha de tricô, alguns grampos pequenos, requerido para realizar o milagre. Isso mostra a perfeita conformidade exterior com a opinião recebida, mas é enfeitada com uma pequena mas óbvia ironia com as palavras por fim. Pode-se optar por acreditar, é claro, que Franklin quis dizer sinceramente cada uma das palavras, desejando que as pessoas acreditassem que ele dava o crédito ao Todo-Poderoso por compadecer-se após tantos anos e por fim entregar o segredo. Mas o eco de Prometeu, roubando o fogo dos deuses, é óbvio demais para se perder, e os adeptos de Prometeu dessa época ainda tinham de ficar atentos. José Priestley, o virtual descobridor do oxigênio, teve o seu laboratório em Birmingham destruído por uma turba de inspiração conservadora berrando pela igreja e pelo rei e precisou levar suas convicções unitaristas para o outro lado do Atlântico para poder voltar a trabalhar. Nada é perfeito nesses relatos. Franklin tinha um forte interesse na maçonaria, assim como Newton na alquimia, e mesmo Priestley era devoto da teoria do flogístico. Lembre-se de que estamos examinando a infância da nossa espécie. Edward Gibbon, que ficou revoltado com o que descobriu sobre o cristianismo durante os trabalhos de seu maciço declínio e queda do Império Romano, despachou uma das primeiras cópias para Davi Hume, que o advertiu de que teria problemas, como de fato teve. Hume recebeu Benjamin Franklin como hóspede em Edimburgo e viajou para Paris para se encontrar com os editores da enciclopédia.
Esses homens irreligiosos, às vezes espalhafatosos, ficaram de início decepcionados quando seu cauteloso hóspede escocês comentou sobre a ausência de ateístas e, portanto, a possível ausência de algo como o ateísmo. Teriam gostado mais dele se tivessem lido diálogos sobre a religião natural, mais ou menos uma década depois. Com base num diálogo ciceroniano, com o próprio me assumindo aparentemente, mas de forma cautelosa, o papel de Pilo, os argumentos tradicionais sobre a existência de Deus são um pouco qualificados pela disponibilidade de evidência e pelo raciocínio mais modernos, tomando de empréstimo talvez de Spinoza, cuja maior parte da obra ainda era acessível apenas de segunda mão. Me sugeria que a profissão de crença num ser supremo perfeitamente simples e onipresente era na verdade uma profissão de ateísmo, porque tal ser não podia possuir nada que pudéssemos, de maneira razoável, chamar de mente, ou vontade. Ademais, se ele por acaso possuísse tais atributos, então a antiga indagação de Epicuro ainda valeria. Ele está disposto a impedir o mal, mas não é capaz? Então, ele é impotente. Ele é capaz, mas não está disposto? Então, é malevolente. Ele ao mesmo tempo é capaz e está disposto? Então por que motivo o mal? O ateísmo faz um corte através desse não dilema com a navalha de Ockham. É absurdo, mesmo para um crente, imaginar que Deus lhe deve uma explicação. Mas, não obstante, um crente assume a tarefa impossível de interpretar a vontade de uma pessoa desconhecida e, assim, traz essas questões aparentemente absurdas sobre si mesmo. Desconsideremos, porém, as premissas e veremos onde estamos, e seremos capazes de aplicar a nossa inteligência, que é tudo o que temos, para a inescapável pergunta: de onde vêm todas as criaturas? Me antecipa Darwin em dizendo que, com efeito, elas evoluem. As eficientes sobrevivem e as ineficientes são eliminadas. No encerramento, ele optou por ter Cícero acomodando a diferença entre o deísta Cleantes e o cético Pilo. Isso podia significar julgar a favor da segurança, como me tendia a fazer, ou podia representar o aparente apelo do deísmo nera anterior a Darwin. Mesmo o grande Thomas Paine, amigo de Franklin e Jefferson, repudiava a acusação de ateísmo que ele não tinha medo de encorajar. De fato, ele se propôs a expor os crimes e horrores do Velho Testamento, bem como os tolos mitos do Novo, como parte de uma justificação de Deus. Nenhuma divindade nobre e grandiosa, declarou ele, deveria ter tamanhas atrocidades e estupidezes a ela atribuídas. A Geoffrey Reason de Paine marca praticamente a primeira vez em que se expressou abertamente um franco desprezo pela religião organizada. E teve um tremendo efeito no mundo todo. Seus amigos e contemporâneos americanos, em parte inspirados por ele para declarar a independência dos usurpadores hanoverianos e sua particular igreja anglicana, entre mentes adquiriram uma coisa extraordinária e sem precedentes: a redação de uma Constituição democrática e republicana que não fazia nenhuma menção a Deus e que mencionava a religião apenas ao garantir que ela estaria sempre separada do Estado. Quase todos os fundadores americanos morreram sem qualquer sacerdote à sua cabeceira, como também Paine, que foi muito atormentando nas suas últimas horas por brutamontes religiosos que exigiam que ele aceitasse Cristo como seu Salvador. Como Davi Hume, declinou de todo o conforto e sua memória sobreviveu ao calunioso boato de que ele no final implorou para se reconciliar com a igreja. O mero fato de tais arrependimentos no leito de morte serem buscados pelos crentes, para não dizer posteriormente fabricados, falam alto sobre a má fé daqueles que se baseiam na fé. Charles Darwin nasceu quando Paine e Jefferson ainda estavam vivos, e seu trabalho acabou sendo capaz de transcender as limitações da ignorância concernentes às origens de plantas e animais e outros fenômenos, sobre os quais ambos foram obrigados a laborar. Mas até mesmo Darwin, quando começou sua busca como botânico e historiador natural, estava muito seguro de que agia de um modo consistente com os desígnios de Deus. Ele gostaria de ter sido clérigo, e quanto mais descobertas fazia, mais tentava ajustá-las à fé numa inteligência superior. Como Edward Gibbon, ele antecipou a controvérsia sobre a publicação, e, um pouco menos que Gibbon, fez algumas anotações protetoras e defensivas. Na verdade,
De início discutiu muito consigo mesmo o modo como alguns dos atuais patetas do design inteligente estão acostumados a fazer. Confrontado com os fatos indiscutíveis da evolução, por que não alegar que eles provam quanto Deus é maior do que sequer imaginávamos que fosse? A descoberta de leis naturais deveria exaltar a nossa noção do poder do Criador onisciente. Não muito convencido disso, Darwin receava que seus primeiros escritos sobre seleção natural poriam fim à sua reputação, o equivalente a confessar um assassinato. E também considerava que, se algum dia descobrisse a adaptação conformando-se com o ambiente, teria de confessar algo ainda mais alarmante: a ausência de uma causa primeira ou de um grande projeto. Os sintomas de disfarces codificados entre as linhas à moda antiga podem ser encontrados ao longo de toda a primeira edição de A Origem das Espécies. O termo evolução jamais aparece, enquanto a palavra criação é empregada com frequência. Fascinante saber que seus primeiros cadernos de anotações de 1837 receberam o título provisório de A Transmutação das Espécies, quase como se Darwin estivesse utilizando a linguagem arcaica da alquimia. A página de rosto de A Origem Final trazia um comentário, extraído de modo significativo do aparentemente respeitável Francis Bacon, sobre a necessidade de estudar não apenas a palavra de Deus, mas também sua obra. Em A Descendência do Homem, Darwin sentiu-se capaz de forçar as coisas um pouco mais adiante, mas ainda assim submeteu o livro a algumas revisões editoriais de sua dedicada e amada esposa Emma. Só na sua autobiografia, cuja publicação não era pretendida, e em algumas cartas a amigos, ele admitia já não ter mais nenhuma crença remanescente. Sua conclusão agnóstica foi determinada tanto pela sua vida como pela sua obra. Ele sofrera muitas perdas de entes queridos e não conseguia conciliá-los com algum criador amoroso, muito menos com o ensinamento cristão concernente ao castigo eterno. Como tanta gente brilhante, estava propenso àquele solipsismo que o creio destrói a fé, imaginando que o universo está preocupado com o destino de cada um. Isso, porém, torna o seu rigor científico mais elogiável, merecendo estar no mesmo nível de Galileu, uma vez que não surgiu de nenhuma intenção, mas de descobrir a verdade. Não faz diferença que essa intenção incluísse a falsa e decepcionante expectativa de que essa mesma verdade pudesse finalmente ressoar a majorem Dei Gloriam. Depois da sua morte, Darwin também foi postumamente insultado por invenções criadas por cristãos histéricos, alegando que o grande, honesto e atormentado pesquisador no final olhava de soslaio para a Bíblia. Levou um tempinho para expor a patética fraude daqueles que sentiram que seria algo nobre a se fazer. Quando acusado de plágio científico, do qual talvez fosse culpado, Sir Isaac Newton fez a reservada admissão, que por si só era plagiada, de que no seu trabalho tinha a vantagem de estar de pé sobre os ombros de gigantes. Na primeira década do século XXI, seria apenas minimamente gracioso reconhecer a mesma coisa. Sempre que desejo, posso usar um simples laptop para me familiarizar com a vida e obra de Anaxágoras e Erasmo, Epicuro e Wittgenstein. Não sou obrigado a forçar a vista à luz de vê-las nas bibliotecas, nem enfrentar a escassez de textos ou as dificuldades de contato com pessoas de opiniões semelhantes em outras épocas ou sociedades. E também não preciso, exceto quando às vezes o telefone toca e ouço vozes ásperas me condenando à morte ou ao inferno ou ambos, ter o persistente medo de que algo que escrevo leve à extinção do meu trabalho, ao exílio ou pior, para minha família, ao obscurecimento eterno do meu nome por mentirosos e fraudadores religiosos e a dolorosa escolha entre retratação ou morte por tortura. Desfruto de uma liberdade e de um acesso ao conhecimento que seriam inimagináveis para os pioneiros. Olhando para trás com a perspectiva do tempo, não posso, portanto, deixar de notar que os gigantes dos quais dependo, e sobre cujos ombros massivos me aboleto, foram todos forçados a ser um pouco fracos nas juntas cruciais e altamente, ou pobremente, desenvolvidas de seus joelhos. Apenas um membro da categoria de gigantes e gênios falou realmente o que pensava, sem qualquer medo ou excesso de cautela aparente. Cito, portanto, mais uma vez, Albert Einstein, tantas vezes mal representado. Ele se dirige a um correspondente que está perturbado com outra dessas muitas representações erradas. Foi
Obviamente, uma mentira que você leu sobre as minhas convicções religiosas. Uma mentira que está sendo repetida sistematicamente. Eu não creio num Deus pessoal e jamais neguei isso, mas o expressei claramente. Se existe algo em mim que possa ser chamado de religião, é a ilimitada admiração pela estrutura do mundo na medida em que a nossa ciência possa revelá-la. Anos mais tarde ele respondeu a outra dúvida, afirmando: eu não creio na imortalidade do indivíduo e considero a ética como uma preocupação exclusivamente humana, sem nenhuma autoridade sobre-humana por trás. Essas palavras brotam de uma mente, ou de um homem, merecidamente famoso por seu cuidado, comedimento e escrúpulo, e cujo puro gênio desnudar uma teoria que poderia, em mãos erradas, ter obliterado não só este mundo, mas todo o seu passado e a própria possibilidade do seu futuro. Ele dedicou grande parte da sua vida a uma grande recusa do papel de profeta punitivo, preferindo difundir sua mensagem de esclarecimento e humanismo. Decididamente judeu e, como consequência, exilado, difamado e perseguido, preservou o que pôde do judaísmo ético e rejeitou a bárbara mitologia do Pentateuco. Temos mais razões para sermos gratos a ele do que a todos os rabinos que algum dia já se lamentaram ou se lamentarão. Ao lhe ser oferecida a primeira presidência do Estado de Israel, Einstein declinou por causa de seus muitos questionamentos aos rumos do sionismo, e o fez para grande alívio de Davi Ben-Gurion, que nervosamente indagara ao seu gabinete: o que faremos se ele disser sim? Envolta nos pesares da viuvez, conta-se que a maior vitoriana de todas apelou ao seu primeiro-ministro favorito para perguntar se ele podia produzir um argumento irrespondível para a existência de Deus. Benjamim de Israel hesitou brevemente ante a rainha, a mulher que ele fizera imperatriz da Índia, e replicou: os judeus, senhora. Parecia esse gênio político mundano, mas supersticioso, que a sobrevivência do povo judeu e seu apego admiravelmente obstinado aos seus antigos rituais e narrativas, mostravam a mão invisível em operação. Na verdade, ele estava trocando de navio numa maré vazante. Exatamente enquanto falava, o povo judeu emergia de dois tipos diferentes de opressão. A primeira e mais óbvia era a guetoização, a criação dos guetos, que lhes fora imposta por autoridades cristãs ignorantes, fanáticas e intolerantes. Isso já foi muito bem documentado para necessitar qualquer elaboração da minha parte. Mas a segunda opressão era autoimposta. Napoleão Bonaparte, por exemplo, removera com algumas reservas as leis discriminatórias contra os judeus. Pode ter sido muito bem porque esperava seu apoio financeiro, mas não importa. Todavia, quando seus exércitos invadiram a Rússia, os rabinos instaram seus rebanhos a se alinhar do lado do mesmo czar que os vinha difamando, extorquindo, flagelando e assassinando. Melhor esse despotismo antijudaico, diziam eles, do que um simples sopro do profano iluminismo francês. É por isso que o bobo, grave melodrama naquela sinagoga de Amsterdã foi e continua sendo tão importante. Mesmo num país com mentalidade aberta como a Holanda, os anciãos preferiram estabelecer uma causa comum com os cristãos e antissemitas e outros obscurantistas, em vez de permitir que o mais refinado entre eles usasse livremente sua inteligência. Quando os muros dos guetos caíram, portanto, o colapso liberou seus habitantes tanto dos rabinos quanto dos gentios. Seguiu-se um florescer de talento como raramente se viu em qualquer época. Uma população anteriormente estultificada adiantou-se para fazer contribuições imensas para a medicina, ciência, direito, política e artes. As reverberações ainda se fazem sentir. Basta citar Marx, Freud, Kafka e Einstein, embora Isaac Babel, Arthur Koestler, Billy Wilder, Lenny Bruce, Saul Bellow, Philippe Roth, José Pereira e incontáveis outros também sejam produto dessa emancipação dual. Se alguém pudesse nomear um dia absolutamente trágico na história humana, seria a ocasião que agora é comemorada pela festa insípida e aborrecida conhecida como Hanukkah. Pois, em vez de o cristianismo plagiar o judaísmo, os judeus a tomam vergonhosamente emprestada dos cristãos, na patética esperança de uma celebração que coincida com o Natal, o que por si só é uma anexação quase cristã, completada com lenha queimando, visco e azevinho, de uma festividade setentrional pagando solstício, originalmente iluminada pela aurora boreal.
Eis a estação final onde nos trouxe o multiculturalismo banal. Mas não foi nada remotamente multicultural que induziu Judas Macabeu a reconsagrar o Templo de Jerusalém em 165 a.C. e a estabelecer a data que os molengas celebrantes de Hanukkah agora comemoram de forma vazia. Os Macabeus, que fundaram a dinastia Asmoneia, estavam restaurando à força o fundamentalismo mosaico contra os muitos judeus da Palestina e de outros lugares que haviam sido atraídos pelo helenismo. Esses verdadeiros multiculturalistas precoces tinham ficado entediados pela lei, ofendidos pela circuncisão, interessados pela literatura grega, atraídos pelos exercícios físicos e intelectuais do ginásio, e adeptos da filosofia, podiam sentir a atração exercida por Atenas, ainda que só por meio de Roma e pela memória do tempo de Alexandre, e estavam impacientes com o forte medo e superstição comandados pelo Pentateuco. Obviamente pareciam cosmopolitas demais aos devotos do velho templo, e deve ter sido fácil acusá-los de dupla lealdade quando concordaram em ter um templo de Zeus no local onde altares enfumaçados e sangrentos costumavam aplacar a taciturna divindade de outrora. Em todo caso, quando o pai de Judas Macabeu viu um judeu prestes a fazer uma oferenda helênica no velho altar, não perdeu tempo para assassiná-lo. Nos anos seguintes à revolta dos Macabeus, muitos outros judeus assimilados foram mortos, ou circuncidados à força, ou ambas as coisas, e as mulheres que haviam flertado com a nova ordem helênica sofreram coisas ainda piores. Como os romanos acabavam preferindo os violentos e dogmáticos macabeus em lugar dos judeus menos militarizados e fanáticos que haviam feito reluzir suas togas sob a luz mediterrânea, estava montado o cenário para a apreensiva colusão entre o Sinédrio ultra-ortodoxo de roupagem antiga e a governadoria imperial. Essa lúgubre relação acabou levando ao cristianismo, mais uma heresia judaica, e assim, inevitavelmente, ao nascimento do Islã. Poderíamos ter sido poupados de tudo isso. Sem dúvida, ainda assim teria havido muita estupidez e solipsismo. Mas a ligação entre Atenas, a história e a humanidade não teria sido tão cindida e o povo judeu poderia ter sido portador da filosofia em vez de um árido monoteísmo. E as antigas escolas e sua sabedoria não teriam se tornado pré-históricas para nós. Uma vez estive sentado no gabinete do Knesset do falecido Rabi Meir Kahane, um rancoroso racista e demagogo entre cujos correligionários encontrava-se um maluco doutor Baruch Goldstein e outros colonos israelenses violentos. A campanha de Kahane contra casamentos mistos, e pela expulsão de todos os não-judeus da Palestina, valera-lhe a antipatia de muitos israelenses e judeus da diáspora, e comparavam seu programa com o das leis de Nuremberg na Alemanha. Kahane divagava um pouco em resposta a isso, dizendo que qualquer árabe poderia ficar caso se convertesse ao judaísmo por um texto estrito da Halachá. Reconheça-se que não é uma concessão que Hitler teria permitido, mas então se entediava e desconsiderava seus oponentes judeus como mera baboseira alienizada. Até hoje, a palavra de maldição da ortodoxia judaica para um herege apóstata é apiconos, que significa seguidor de Epicuro, e estava correto no sentido formal. Seu fanatismo pouco tinha a ver com raça e tudo a ver com fé. Farejando esse bárbaro insano, senti uma verdadeira angústia pelo mundo de luz e cor que perdemos tanto tempo atrás, nos pesadelos em preto e branco dos seus lúgubres ancestrais, pretensos justiceiros. O ranço de Calvino e Torquemada e Bin Laden vinha da desagradável figura curvada, cujos valentões do partido Cache patrulhavam as ruas em busca de violações do Shabat ou contatos sexuais não autorizados. Mais uma vez, pegando a metáfora do folheiro de Burgess, havia aqui um galho venenoso que deveria ter sido cortado, ou permitido morrer, muito tempo atrás, antes de poder infectar qualquer broto sadio com seu DNA residual. Mas nós ainda vivemos na sua sombra insalubre e letal. E criancinhas judias celebram Hanukkah para não se sentirem excluídas dos espalhafatosos mitos de Belém, que agora estão sendo tão duramente contestados pela mais ruidosa propaganda de Meca e Medina.